Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Isaías. Isaías no capítulo 45, no versículo 3. Isaías no capítulo 45, no versículo 3. Nós temos esse texto que é o texto basilar dessa nossa série. E o livro de Isaías é tido como o evangelho do Antigo Testamento. São muitas profecias que apontam para Cristo e para a vinda do Messias. E em Isaías, no capítulo 45, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim. Eu queria ler a partir do versículo 2, por favor. Que diz assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Esses caminhos tortuosos fala da nossa vida espiritual e daquilo que Deus realmente tem feito nas nossas vidas. Deus, de fato, Ele tem consertado os nossos caminhos, Ele tem quebrado os ferrolhos que nos prendiam, e Ele tem nos revelado em Sua palavra aquilo que aparentemente estava encoberto aos nossos olhos. É interessante porque qualquer pessoa que seja alfabetizada consegue ler a Bíblia, qualquer pessoa. Mas apenas as pessoas que leem a Bíblia com o Espírito Santo dentro deles conseguem descobrir as verdades que estão encobertas aos olhos humanos. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais verdades e maravilhas nós descobrimos. Eu não sei se acontece com você, mas todos os anos quando nós lemos a Bíblia, coisas novas me saltam aos olhos. É verdade, porque muitas coisas que nós lemos, nós muitas vezes nos desligamos no momento da leitura e nós fazemos aquela leitura aqui um pouco automática. Mas quando nós estamos mergulhados no texto e desejosos por entender e aprender mais, por mais que seja um texto que nós já lemos muitas vezes, muitas verdades saltam aos nossos olhos, e aquilo que parecia encoberto se torna então revelado, se torna claro aos nossos olhos, e nos é revelado as grandiosas verdades e maravilhas que estão na palavra de Deus. Queridos, as nossas vidas, elas são guiadas, regidas e pautadas por leis. E leis são coisas que você não pode contestar. Existe uma lei que é completamente incontestável, chamada lei da gravidade. Eu não sei se você conhece essa lei. É uma lei que aquilo que você largar, vai cair. E outras coisas que você nem larga, caem a si mesmo. É terrível. Mas graças a Deus que o Senhor nos dá várias possibilidades. Então, a lei da gravidade diz que se você ficar em cima de um prédio, você saltar lá de cima, você vai cair. Você vai cair, e dependendo da altura desse prédio, é possível que você caia apenas essa vez e não volte a cair nunca mais, e talvez você caia nos braços do Senhor ou em outros braços. Mas a lei é clara e ela é irrevogável. Existe uma lei chamada lei da reprodução. Você reproduz aquilo que você é. É impossível você reproduzir aquilo que você não é. Ou pelo menos fingir por muito tempo aquilo que você não é. Vai chegar um momento que a tua essência vai ser reproduzida. Isso nós vemos nos relacionamentos íntimos, como casamento, por exemplo. O cara é lindo, maravilhoso no namoro, chega no casamento, mostra as garrinhas. Ou a mulher também. Ou você vai descobrindo coisas que nem você sabia que você tinha, você fala assim, misericórdia, não sabia que eu era capaz disso. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, com o passar do tempo, muita coisa vai sendo revelada. A lei da reprodução sempre vai ser cumprida. E você vai reproduzir aquilo que você é. É como pessoas que criticam os pais, por exemplo. Porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo. E acaba sendo exatamente aquilo que você criticava. Eu não sei se você já passou por isso. Se você é ser humano, é provável que já, pelo menos um pedaço da sua vida. Porque a gente tem isso. Parece que a gente nasce com um malhete na mão. Não sei se você sabe o que é malhete. Malhete é aquele instrumento que o juiz usa para julgar as causas. E, recentemente, o ministro Onyx, ele estraçalhou o malhete quando nós fizemos as vendas de alguns aeroportos e tivemos um grande faturamento no Brasil, graças a Deus. Eu fico muito feliz porque é dinheiro entrando e é pobreza indo embora. E eu espero que esse dinheiro seja muito bem aplicado
para que o nosso país seja abençoado e seja uma nação próspera de fato. Porque nós somos um país rico e eu quero que a riqueza chegue a todos os brasileiros. Não fiquem presos e represados na mão de alguns, mas que todos nós possamos desfrutar das riquezas da nossa nação, que é uma nação maravilhosa, e a cada ano que passa a gente produz mais alimentos, mais alimentos, mais alimentos, e boa parte do mundo é alimentada pelo nosso país. E a minha expectativa é que também os bons frutos fiquem aqui no nosso país, porque muito do que a gente produz de melhor a gente exporta. Eu, quando morei na Bahia, eu morei perto do Vale do São Francisco, e perto ali na região do Vale do São Francisco, muitas frutas maravilhosas são produzidas. Existem muitas terras que pertencem a japoneses. E o que é que eles fazem? Eles plantam no Brasil e mandam para o Japão. Existiam mangas lá, existem ainda, né? Mangas do tamanho de um melão, lindas e maravilhosas, sem caroço. Com caroço bem pequenininho. Olha que coisa maravilhosa. Se bem que é muito bom ficar chupando o caroço da manga, né? Não sei se você já tem essa mania. Você pega a manga verde, joga sal, come, depois fica só chupando o caroço, fica aqueles pelinhos assim. Tem essas manias assim, né? Então nós somos um país muito rico. Se o nosso país é rico, o nosso Deus é rico, você é rico também em nome de Jesus. Existe uma lei irrevogável chamada a lei da semente. A lei da semente, ela é simples. Uma semente só produz se você a lançar na terra. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre alguns bancos de sementes que nós temos sobre o mundo, espalhados no mundo. Em vários países existem bancos de sementes. Se guardam sementes muito boas para no futuro, se houver alguma necessidade, ou se de repente aquela planta, ou aquela semente, ou aquela espécie tiver algum tipo de ataque, ou algo do tipo, como já aconteceu no Brasil. Nós sofremos um ataque ali na Bahia, nas plantações de cacau, chamada vassoura de bruxa. Acabou com muito cacau que tinha naquela região. Hoje, graças a Deus, está sendo retomado. Mas uma semente, ela só vai frutificar se ela for lançada em uma terra que possa brotar. E Deus tem nos dado semente para semear e comida para comer. E cabe a nós identificar aquilo que é semente e aquilo que é comida. E aquilo que é semente não deve ser guardado. Aquilo que é semente deve ser semeado. E é preciso que nós tenhamos o entendimento que quanto mais tempo você demora para semear, mais tempo você vai levar para colher. É assim que funciona. É simples. Eu falei com o Levi, meu filho que tem 4 anos, que amanhã nós vamos fazer uma experiência. Nós vamos até o Mercadão, vamos pegar alguns grãos, vamos colocar terra no aquário e vamos colocar na borda do aquário as sementes, para que ele possa ver o desenvolvimento daqueles grãos quando se é molhado. Nenhum grão se desenvolve se não for colocado na terra, e nenhum de nós sabe explicar isso. Alguém sabe? É um mistério. Porque você coloca a semente dentro da terra, molha, e alguma coisa acontece que ela começa a brotar. E ela germina e ela dá frutos. No mundo espiritual é a mesma coisa. E assim funciona com as nossas sementes financeiras também. Quando nós semeamos, aquilo frutifica, porque a Bíblia nos garante isso. Mas muitos de nós não, quero corrigir essa frase. Algumas pessoas fora deste arraial vivem a ignorância que não somos nós. Graças a Deus nós somos um povo que tem buscado a palavra de Deus e muito tem sido ampliado dentro das nossas vidas. Mas uma arma muito maligna que existe é a ignorância, em várias áreas. É interessante porque no momento que nós estamos vivendo, de pandemia, uma das grandes guerras que nós estamos lutando é o medo e a ignorância. O Covid parece que fica em terceiro lugar, porque as pessoas estão com tanto medo, porque o medo, ele na verdade, em alguns momentos, são fruto da ignorância. E quanto mais você se aprofunda em conhecer, menos medo você tem. Quanto mais eu leio a palavra, menos medo eu tenho. Quanto mais eu oro, menos medo eu tenho. Quanto mais cultos eu participo, menos medo eu tenho de tudo na minha vida. De tudo. Eu costumo dizer na juventude que eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte porque eu sei para onde eu vou. Essa convicção dentro de mim é tão forte que me faz não ter medo da morte. Mas é possível que você já tenha encontrado pessoas que temem a morte porque elas não têm convicção para onde elas vão depois da morte. Nós vamos para o céu. Nós vamos morar com o nosso Senhor. Isso tira de mim todo e qualquer medo.
Eu não vivo uma vida assustado. Eu vivo uma vida com todo o cuidado possível. Eu faço tudo o que for necessário, todos os protocolos de segurança, de saúde. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque no dia que Deus falar assim, você vai vir para cá, vai ser com qualquer coisa. Vai ser com Covid, vai ser com... eu vou pular, né? Prédio, vai ser um avião que vai cair, vai ser qualquer coisa. Ou eu vou estar dormindo e vou... não acordei, de repente. Estou lá no céu. Eu quero um dia poder fazer isso como a minha bisavó. Dormiu e não acordou. Que morte maravilhosa. Ela simplesmente descansou. Está lá no céu agora. Está lá no céu com o Senhor. Uma mulher crente, muito crente, muito crente. E inspira muito a minha fé até hoje. Mas a ignorância, ela trava a nossa vida. Como diz em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, parte A, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou o meu povo perece por falta de conhecimento, dizem outras versões. A ignorância produz perda constante em nossa vida. A ignorância perpetua a doença, a pobreza e o fracasso. É interessante quando nós começamos a estudar e a nos esmerarmos na profissão que temos ou na chamada que temos, e nós começamos a prosperar naquilo. Nós começamos a enriquecer e avançar dentro da nossa proposta. E você consegue ver a diferença de quem ainda tem os olhos tapados pela ignorância e daqueles que estão com os olhos abertos para estudar, procurar e se aprofundar cada vez mais naquilo que nos afasta da ignorância. Tudo o que você deseja ou precisa em sua vida está apenas aguardando que você tenha isso. Você fuja da ignorância e tenha um reconhecimento. É preciso que isso aconteça em nossas vidas. Quando Jesus veio à Terra, foi notório a ignorância que os homens tinham em relação à sua vida aqui na Terra. Em Lucas no capítulo 19, eu queria que você abrisse comigo, por favor, Lucas no capítulo 19, no versículo 41 até o versículo 42. Lucas no capítulo 19, versículo 41 e 42. Jesus está sendo citado nessa passagem. Essa perícope fala dele, que diz o seguinte: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, sobre Jerusalém, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Estava encoberto aos olhos daquela cidade, que quem estava entrando naquela cidade era o Salvador daquela cidade. Aqueles homens e mulheres não conseguiram identificar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque estava encoberto aos seus olhos. O próprio Jesus identifica isso. Em João no capítulo 1, versículos 10 e 12, diz o seguinte: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Somos nós essa última parte. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele criou o mundo, de que Ele veio à terra como homem, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vivo está na glória com o Pai, e Ele reina sobre tudo e sobre todos, e através deste reconhecimento nós temos a vida eterna. Mas aqueles homens não conseguiram identificar a Jesus olhando nos seus olhos. Eles não conseguiram identificar Jesus vendo os milagres que Ele fazia. Eles não conseguiram identificar a Jesus com tudo aquilo que Ele foi naquele momento em que Ele esteve na terra. Os homens não conseguiram ver porque eles foram ignorantes a isso. Uma outra passagem em Lucas, no capítulo 23, versículo 39, fala dos ladrões da cruz. Jesus estava crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores. E um deles disse: tu és mesmo Cristo, sai daí e nos salva também. E o outro diz: eu te reconheço como Senhor. E aquele momento foi um momento tão único na história da humanidade, porque um homem que estava à beira da morte, ainda assim, ele consegue
compreender e identificar que Jesus de fato era o Filho de Deus. E ele fala isso. Ele fala uma frase que vai ficar para a história da humanidade, e ninguém consegue apagar as palavras desse malfeitor que acreditou em Jesus Cristo. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje ainda, estarás comigo no paraíso. Um malfeitor. Quem dirá nós, que reconhecemos Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador, amamos a Jesus Cristo, e cá estamos nós, num culto público, na reunião dos santos, adorando e proclamando o nome daquele que vive e reina, as bênçãos que vão nos alcançar, e aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Queridos, aquilo que nós precisamos está dentro de nós. Aquilo que nós precisamos está na nossa casa. Assim como aconteceu com a viúva em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 12. Eliseu chega e ele disse: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Olha como ela não reconheceu o poder que existia sobre a vida daquele homem. Eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Eu só tenho um frasquinho de azeite, eu não tenho mais nada. Queridos, aquilo que você tem pode parecer pouco, mas é o que Deus precisa para realizar um milagre na tua vida. Porque aquilo que parece pouco para nós, para Deus é o necessário para que um milagre surja. Assim como quando houve a multiplicação dos pães e peixes, eram poucos pães e poucos peixes, obviamente para aquela multidão, mais de 5.000 homens. Jesus então pega aquilo, dá graças e multiplica para uma multidão. Era pouco para todos, mas era o suficiente para o Filho de Deus fazer o milagre. E se nós temos em nós o Espírito Santo de Deus, e nós temos, aquilo que temos em nós é o necessário para aquilo que Deus precisa para fazer um milagre em nossas vidas. Nós conhecemos muito a história de Filipe e do eunuco, e eu quero ler rapidamente para você. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, que acabamos de ler, e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Filipe então sobe e explica o texto para aquele homem. Queridos, é por isso que nós temos as nossas escolas da nossa igreja. Nós temos 3 escolas, que são escolas maravilhosas para nós podermos compreender ainda mais aquilo que as Escrituras nos falam. Porque sim, de fato, as Escrituras, elas são completamente entendíveis. Mas a profundidade que se existe nas Escrituras é que cada ano que passa você consegue mergulhar mais, ser alimentado cada vez mais e se esbaldar cada vez mais naquilo que é a palavra de Deus. Nós temos também na nossa igreja um livro escrito pelo nosso apóstolo, que é um livro maravilhoso, chamado O Poder da Conexão. Quantos já leram esse livro? Este livro é maravilhoso. É um livro pequeno, que você lê em alguns minutos, mas que você leva uma vida digerindo. É um livro maravilhoso. Nós temos aqui, saindo à esquerda, nós temos ali na loja da Juventude Relevante, o livro você pode adquirir, ler ainda hoje e ser completamente abençoado ainda hoje. Eu tenho certeza que você vai passar semana digerindo esse livro e você pode comprar para abençoar outras vidas também. É preciso que nós entendamos que nós só podemos desfrutar daquilo que nós reconhecemos. Se você reconhece a unção que existe neste lugar, você vai desfrutar da unção que existe neste lugar. Se você reconhece a unção que existe na vida do nosso apóstolo, você vai desfrutar da unção que existe na vida dele. E é assim que é. E tudo é assim. Por exemplo, eu desfruto da alegria de torcer para o maior time que tem na América do Sul, chamado Flamengo. Eu desfruto das alegrias que esse time me dá. Já outras pessoas que não torcem para esse time desfrutam da tristeza que os times lhe dão. Como, por exemplo, o eterno vice nosso, Vasco, que recentemente pensaram que ganharam um campeonato, mas foi apenas um jogo. Ganharam de 3-1 do Flamengo. Uma tristeza para nós, porque, olha, a gente não pode ceder assim aos nossos adversários. Mas de repente você é feliz com o time que você torce. Mas eu sou muito mais feliz que você, eu tenho certeza disso.
Não? Não sou? Porque tem pessoas que, por exemplo, torcem para o Corinthians. Que time, né? Que é tão entristecedor falar essa palavra, Corinthians. Né? Alguns outros torcem para o Palmeiras. Mas o Flamengo tem mundial. Eu desfruto dessa alegria que eu reconheço naquele time, uma grandiosidade daquele time. Um outro time grandioso também que torço é o time do Bahia. E tem gente que diz, pastor, não pode torcer para 2 times, a vida é minha. E eu consigo ter a habilidade de torcer para 2 times ao mesmo tempo. O seu time é tão ruim que você torce só para um. Eu torço para 2 times grandiosos. Mas, brincadeiras à parte, nós desfrutamos daquilo que nós reconhecemos. Se você reconhece a Bíblia como o único livro de fé e prática da tua vida, você vai desfrutar daquilo que a Bíblia te oferece. E a Bíblia nos oferece uma vida abundante. É interessante, quando Jesus estava no caminho de Emaús, e a Bíblia fala sobre isso no capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, eu quero ler o versículo 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Ano passado, os arqueólogos identificaram uma aldeia a 60 estádios, a essa distância que a Bíblia relata, de Jerusalém, e eles acreditam terem encontrado o vilarejo chamado Emaús. E eu estou aguardando mais informações, porque foi descoberto ano passado, e eu estou querendo mais atualizações disso, porque eu sempre me perguntei, enquanto estive em Israel, para que lado será que era Emaús? Onde será que aconteceu essa conversa tão grandiosa em que Jesus aparece para esses 2 homens e Jesus começa a dialogar com eles? E a Bíblia vai dizendo, versículo 15: E aconteceu que, indo eles entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. O versículo 25 diz, Jesus estava conversando com eles, fazendo algumas perguntas, e eles estavam tão atordoados com a informação de que Cristo tinha morrido, que eles não se lembravam de que o próprio Senhor tinha dito que ele morreria, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. O 25 diz assim: E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E o versículo 30 e 31 diz assim: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. Que momento glorioso para esses 2 homens. Caminhando com Jesus, de repente aparece um homem na caminhada. Tudo bom, beleza? Tudo bom. Cara, você está sabendo? Puxa vida, Jesus morreu. Quem que é esse Jesus aí que morreu? Não estou sabendo. Aí eles falam, você é o único que está vindo de Jerusalém que não sabe dessas histórias. Que Jesus, homem, varão perfeito, foi morto. E Jesus fala, não estou sabendo. Fala mais um pouco disso aí para mim. E eles entristecidos contam a história. E eles iam passando por Emaús e eles falam assim, ó, já está ficando tarde, você não quer ficar aqui? Fica aqui, vamos comer alguma coisa. E Jesus se assenta à mesa. E ele repete a cena do que é conhecido por nós como a última ceia. Ele pega os elementos e ele dá graças a Deus. Ele faz uma oração. E aquele momento gera uma comunhão com aqueles homens. Então se abrem os olhos e eles veem, é Jesus. E ele desaparece. Eles então param o que eles estavam fazendo e voltam correndo para Jerusalém. E o texto continua dizendo, no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. E eles, 35, lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Olha que coisa sobrenatural. O menino estava em Emaús, Jesus aparece. Depois ele desaparece, eles correm para Jerusalém. Chegam com os 11 que estavam lá, porque Judas já tinha partido, né? E aí, ele conta, aconteceu isso, de repente chega Jesus. Shalom Lachem. E eles falam, meu Deus do céu. Os 2 falavam assim, é ele. Os outros estavam atemorizados, a Bíblia fala. É um fantasma. Meu Deus, misericórdia.
Se tivesse benzendo naquela época, já se benzia. Está repreendido em nome de Jesus. E aí, eles espantados e atemorizados pensavam que via algum espírito. E é interessante porque, eu não vou ler essa parte, mas Jesus, ele pergunta se eles tinham comida, que ele estava com fome. Morrer da fome, gente. Ressuscitar então, meu Deus. Jesus estava com fome. Ele já tinha feito aquela boquinha ali naquela hora e ele chegou e comeu de novo aqui. Jesus gostava desse negócio de comunhão, né? É maravilhoso isso. E aí o versículo 44 diz assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Entenda algo. Você só vai entender o que está na Bíblia quando você tiver comunhão com Jesus Cristo. A comunhão com o nosso Senhor faz com que os nossos olhos se abram, faz com que o nosso entendimento seja ampliado. Não tem como você ler o livro chamado Bíblia sem você ter comunhão com o dono da Bíblia. O dono da Bíblia é Jesus Cristo. O dono da Bíblia é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Jesus. Quando você for ler a Bíblia, sempre se lembre, ore antes. Peça orientação ao Espírito Santo. E aquilo que aparentemente está escondido, brotará aos seus olhos riquezas encobertas e tesouros escondidos. E o teu espírito vivificará ainda mais. E as boas novas que você encontrou na palavra, você vai querer avidamente compartilhar com mais de uma outra pessoa, e essas pessoas serão cheias também dessas verdades, e assim que o Evangelho é. Assim que o Evangelho é. Cada vez mais, nós estamos sendo cheios da palavra de Deus.